muita alegria, estamos mais uma vez juntos aqui na Academia de Pregadores. Eu sou o pastor Anderson Silva e nós vamos estudar a lição de número 10. Lição de número 10, terceiro trimestre de 2016, lição do dia 4 de setembro de 2016. O título da nossa lição é O Poder da Evangelização na Família. Se nós temos convicção que o poder da evangelização pode produzir ações efetivas na sociedade, nós temos certeza que o poder da evangelização também pode produzir ações efetivas e importantes na nossa família. Texto áureo, Atos capítulo 16 e o versículo 31. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Verdade prática, a salvação pela fé em Jesus deve ser pregada aos filhos e aos familiares não crentes, tanto por meio de palavras, quanto por um testemunho bom, eficaz e amoroso. Objetivo geral, compreender que a salvação pela fé em Jesus deve ser pregada aos filhos e aos familiares não crentes. Objetivos específicos: conscientizar de que os filhos precisam ser evangelizados. Segundo, saber que o nosso maior desafio é evangelizar nossos cônjuges, para aqueles que não têm cônjuge crente. E terceiro, mostrar que precisamos evangelizar nossos parentes. Leitura bíblica em classe. Atos capítulo 16, versículos 25 ao 34, que nos diz o seguinte: perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões, e logo foi batizado, ele e todos os seus. Então, levando-os à sua casa, lhes pôs à mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Que transformação magnífica que essa família presenciou. Que transformação magnífica que, mais do que presenciar, que essa família experimentou. Por quê? Porque houve uma ação evangelizadora efetiva na família. Muito bem. A ação evangelizadora na família pode produzir aquilo que nada mais produz. Aquilo que só a palavra de Deus pode fazer. Vamos ao comentário da nossa lição. O campo missionário, o primeiro campo missionário, tem que ser a nossa casa. Já há algum tempo, Deus tem falado muito ao meu coração a respeito disso. Os nossos primeiros discípulos têm que ser a nossa casa. Os nossos primeiros alunos têm que ser os nossos filhos. Eu não posso discipular a igreja, discipular as pessoas e não discipular a minha própria casa. A nossa casa, a nossa família é a única herança que nós levaremos para o céu. Os nossos filhos são a herança de Deus para a nossa vida.
e que irão para o céu conosco. Então nós precisamos iniciar um trabalho missionário a partir da nossa casa. Não adianta nós ganharmos o mundo inteiro e perder a nossa família, perder a nossa própria casa. Eu sei que existem filhos que estão distantes dos caminhos do Senhor, não por culpa dos pais, mas porque eles realmente se distanciaram. Porém, meus irmãos, nós precisamos trazer a responsabilidade para cada um de nós como chefes de família, como pais, você como mãe de família, precisa trazer essa responsabilidade precisamos trazer essa responsabilidade sobre os nossos ombros. Não podemos hesitar ou nos furtar de evangelizar os nossos filhos, falar de Jesus para eles, levar a nossa família a uma verdadeira experiência com Deus. Primeiro ponto da lição, evangelizando os filhos. Provérbios capítulo 22, versículo 6, nós já citamos aqui. Ensina a criança no caminho em que deve andar. No caminho. E até quando envelhecer, não se desviará dele. Existem famílias, pais, existem obreiros que eu já ouvi pregar dizendo que se nós ensinarmos os nossos filhos verdadeiramente como devem andar, eles não vão se desviar da presença de Deus, não vão sair da igreja. E o que a Bíblia está dizendo não é isso. O caminho que deve andar é o caminho que a criança não vai se desviar dele. Então, existem filhos que saem da igreja, que vão para o mundo, mas mesmo lá no mundo, eles têm a consciência, sabem que foram ensinados no caminho. Eles não poderão se desvencilhar, não é da igreja, não é dos caminhos do Senhor, não é esse desvencilhar do caminho, não é deixar ou não de ser crente. Não, existem filhos que vão aprender de forma efetiva e se desviarão, deixarão de ser crente por algum momento, mas eles não vão conseguir se desviar do caminho que eles aprenderam. Ou seja, mesmo lá no mundo, mesmo como ocorre, infelizmente, com algumas famílias, que os filhos se desviam e vão para as drogas, mas eles não podem se desviar daquele caminho, do conhecimento que eles tiveram. Eles conhecem a verdade. Conhecem a verdade. Eu me lembro de um testemunho que eu vi um pastor amigo contar de um filho que se desviou dos caminhos do Senhor e a mãe entrou diante de Deus em oração, buscando a presença de Deus, buscando o Espírito Santo para que o Espírito Santo trouxesse o filho de volta para os caminhos do Senhor. E esse menino, todo lugar que ele chegava, alguém o criticava, dizia: mas você está aqui não é o seu lugar, você não é crente. Ah, mas o que você está fazendo aqui? Você é crente, aqui não é o seu lugar. E esse testemunho, que foi uma história real, diz que ele chegou uma vez numa boate e quando ele chegou, alguns colegas disseram: ah, mas o que você está fazendo aqui? Você não é crente? Aqui não é o seu lugar. E então o testemunho conta que ele foi para dentro do banheiro da boate e lá no banheiro ele orou a Deus e disse: Deus, eu vou fazer a minha última oração para o Senhor hoje. Dá para o Senhor me deixar em paz? Dá para o Senhor me deixar quieto? Eu não quero te servir. Eu quero viver a minha vida. E ele foi falando com Deus e disse: Deus, dá para o Senhor largar do meu pé? E então Deus falou com ele: eu largo do seu pé o dia que a sua mãe largar do meu. A mãe estava orando por ele e ele voltou para os caminhos do Senhor. Então não dá para se desvencilhar. Quando nós aprendemos de verdade, quando esse caminho da palavra de Deus é impregnado, como os meus pais fizeram comigo, eu sou filho de crentes, e este conhecimento é impregnado em nosso coração, em nossa alma, por mais que nós falhemos, por mais que nós façamos alguma coisa que não agrada a Deus, mas isso está dentro de nós. Então nós precisamos evangelizar os nossos filhos, mostrar para eles qual é o caminho de Deus, qual é a vontade de Deus para a vida deles. Eu digo isso para os meus filhos: Deus tem uma vontade para a sua vida. Devemos levar os nossos filhos a buscar a presença de Deus, buscar a direção de Deus para a vida deles. Nós vamos aprender aqui na lição que esse não é só um ensinamento teórico, porque esse é um defeito, uma falha que cometemos, um defeito que temos e uma falha que cometemos. Às vezes ensinamos teoricamente, mas deixamos de fazer aquilo que nós ensinamos, deixamos de dar o testemunho. E o exemplo, o testemunho, fala mais alto do que as palavras. Mas quando nós temos palavras incisivas e temos também uma atitude cristã genuína, os nossos filhos estão aprendendo e o Senhor vai moldar a vida deles a cada dia. Primeiro parágrafo da nossa lição,
vai falar que nós devemos evangelizar os nossos filhos através do culto doméstico. Nós sabemos que essa é uma falha que muitas vezes nós cometemos e não podemos cometê-la de forma alguma. Vivemos uma correria muito grande, vivemos envolvidos com tantas atividades e que nós deixamos de fazer o culto doméstico. Eu já eu ministro para casais, para famílias, e ministrei certa feita sobre o culto doméstico. Ministramos sobre trazendo a família ao altar de Deus. E eu disse, até com as palavras muito incisivas, eu disse que um culto doméstico, nós fazemos num período aí de 10, 15 minutos. Eu disse que muitas vezes, se nós deixarmos de gastar 10, 15 minutos diários para um culto doméstico, no futuro nós poderemos gastar muito mais tempo para visitar um filho na cadeia, para ir atrás de um filho que se perdeu nas drogas, que se envolveu com o mundanismo, em shows, em boates, e que não agradam ao Senhor. Então nós precisamos envidar esforços para fazer o culto doméstico. O culto doméstico deve ser diário e deve envolver todos da família. Nós precisamos levar os nossos filhos a orar, ensinar os nossos filhos a orar no culto doméstico, mostrar para eles qual é a vontade de Deus, ministrar uma palavra sobre o coração deles e abençoá-los com uma autoridade da bênção paternal em nome de Jesus. Segundo parágrafo. Como evangelizar os nossos filhos? Através de símbolos cristãos. Eu não estou falando aqui de idolatria. Eu estou falando de símbolos cristãos. O que são símbolos cristãos? O povo de Israel, quando atravessou o Mar Vermelho, Deus falou, peguem pedras. Quando atravessou o Rio Jordão, Deus falou, peguem pedras. José, quando morreu, ele fez os seus irmãos jurarem que o sepultariam em Canaã. Então eles mumificaram José, porque foi governador do Egito, e o caixão de José estava lá. Era um símbolo de fé. Símbolo de fé. Eu imagino que quando um filho, quando uma criança olhava para aquele caixão e perguntava ao pai, o que é isso? E o pai dizia, isto é a razão da nossa esperança. Mas um caixão, um sarcófago, isto é a razão da nossa esperança. Um dia Deus vai nos tirar dessa terra e nos levar para uma terra que mana leite e mel, que ele prometeu a Abraão, Isaque e Jacó. E nós prometemos a José que o Senhor, quando nos levasse daqui, nós iríamos levar o seu caixão, os seus ossos, para serem sepultados em Canaã. Nós precisamos de símbolos cristãos. Nós precisamos, nas nossas casas, de bíblias, inários, livros cristãos que devem estar sempre visíveis e ao alcance das crianças. Precisamos introduzir músicas verdadeiramente cristãs na mente dos nossos filhos. Quantas famílias que são famílias cristãs e que gostam de ouvir músicas mundanas. E algumas pessoas dizem, pastor, mas não é uma música profana. Eu sei que existe música sacra, existe música profana. Eu sei que existe música que não é sacra e nem é profana. Pastor, mas tem problema ouvir? Eu não estou aqui para te responder se tem problema ou não, mas nós precisamos entender o que é que está dominando o nosso coração. O que domina os nossos sentimentos. E muitas vezes, os símbolos que os nossos filhos veem em nossa casa não são símbolos cristãos. Eu fico admirado de pais que às vezes nunca procurou comprar um terno para o seu filho, para mostrar, para introduzir na vida do seu filho a ideia de ser obreiro. Ah, pastor, mas isso é realmente necessário? Eu acredito que sim. Mas de repente ele tem facilidade de comprar uma camisa de um time de futebol. Eu não estou dizendo que isso é pecado, não estou dizendo que isso é pecado. Longe de mim afirmar isso, que se você comprar uma camisa de um time de futebol que você gosta, que seu filho gosta, e dá para o seu filho, isso é pecado. Não, não tem problema. Não sou eu que vou dizer se você deve ou não deve fazer, mas quais são os símbolos que estão envolvendo a vida do nosso filho. Compre para o seu filho bíblias, existem bíblias infantis, bíblias ilustradas. Faça com que os seus filhos ouçam hinos de louvores a Deus. Vamos introduzir símbolos cristãos na nossa vida familiar, porque essas coisas falam talvez mais alto do que as nossas palavras. Nós precisamos entender que o que deve dominar os nossos sentimentos e o nosso coração tem que ser o poder da palavra de Deus. Os nossos filhos precisam ser envolvidos. Sabe por quê, meus irmãos? Porque a mídia está envolvendo os nossos filhos. A mídia está tentando tomar os nossos filhos de nós.
mas eles precisam ser envolvidos por símbolos cristãos verdadeiros. Outra maneira de evangelizar os nossos filhos, levando-os à igreja. A Bíblia fala de Ana, de Eucana, que ia com a sua família. Eucana não ia sozinho. Eucana levava a sua família, levava Ana, Penina, os seus filhos, levavam ao templo. E depois, quando Deus abriu a madre de Ana e lhe deu Samuel, Eucana continuava. Samuel foi dedicado a Deus, mas Eucana todo ano estava ali, levando-os para a igreja. Nós não podemos levar os nossos filhos para a escola dominical e deixá-los lá, achando que os professores de escola dominical são responsáveis por formar a espiritualidade neles. Nós devemos ir juntos com ele. Eucana sabia que toda a sua família precisava participar do culto ao Senhor. Toda a nossa família precisa participar do culto ao Senhor. É tão bom quando estamos no templo com a nossa família, quando a glória de Deus envolve a igreja e nós podemos ver os nossos filhos chorando na presença de Deus, ver os nossos filhos se entregando ao Espírito Santo. Meus irmãos, nós precisamos disso na nossa vida. Nós precisamos estar com a nossa família. Eu me lembro de alguns meses atrás, nós tivemos a festa dos adolescentes na nossa igreja e o pregador, não fui eu que preguei naquela noite, mas os adolescentes foram impactados pela presença de Deus. A minha filha mais nova, a Damaris, faz parte dos adolescentes e ela se derramou na presença do Senhor e eu a chamei, a abracei, choramos juntos na presença de Deus. Isso é necessário, isso faz parte da evangelização dos nossos filhos. Os nossos filhos precisam perceber que o mesmo Espírito que fala conosco, fala também com eles. O mesmo Espírito que enche a nossa alma, enche também a alma deles. Então se envolva, leve os seus filhos à presença de Deus. Toda a família deve estar presente aos cultos e à escola dominical. Cultue a Deus com eles. Chore na presença de Deus diante deles. Permita que eles também sintam o mesmo que você sente. Tem gente que diz, pastor, mas ele é muito criança ainda. Não é o tempo. É o tempo disso sim. Porque o inferno já descobriu que quanto mais novo é o nosso filho, mais fácil ele vai absorver aquilo que pode direcionar a sua mente para o mal. O diabo já entendeu isso e como crentes nós precisamos entender que ainda no ventre os nossos filhos precisam ouvir hinos de louvores a Deus. Eu tive um pastor que me levou ao ministério, um homem muito simples, pastor Juarez Dias Alves, mas eu não me esqueço das palavras dele. Ele dizia, irmão, os nossos filhos já nascem santificados, porque a nossa esposa está grávida e ela vem para a igreja e lá no ventre os filhos já estão sentindo a vibração deste ambiente, então nós estamos envolvidos por um ambiente espiritual, a nossa esposa está dando glória a Deus, eles estão ouvindo hinos de louvores a Deus, esta vibração espiritual deste ambiente já está santificando os nossos filhos e é isso que deve acontecer. Às vezes hoje nós temos muito temor, irmão, nós vamos para uma vigília e a oração vai ser até 2, 3 horas da manhã. Não vamos levar os nossos filhos. Meus irmãos, pelo amor de Deus, eu fico olhando pessoas que têm os filhos e diz, não, nosso filho não aguenta. Quando eu era criança, nós íamos para a igreja e era vigília que começava 7 horas da noite e até 5, 6 horas da manhã no outro dia. E os nossos pais levavam uma cobertinha, um travesseiro, colocavam debaixo do banco e a gente dormia ali. Irmão, mas o chão é frio, nós nunca morremos de friagem por causa disso. E não, pastor, mas espere aí, agora o senhor está sendo radical demais. Não, meus irmãos. Vamos levar os nossos filhos para um ambiente espiritual. Pastor, mas esse menino vai dormir lá, deixa ele dormir debaixo do banco da igreja, leve um colchãozinho, uma cobertinha, deixa ele dormir, mas ele vai dormir envolvido pelo ambiente espiritual. Ele vai dormir envolvido pelaquela esfera de adoração. Nós sempre levamos, eu sempre fiz questão de fazer isso, porque foi o que eu aprendi. Eu lembro da Axa, minha filha que hoje tem 18 anos, mas novinha, nós levávamos para a vigília. Eu lembro de um dia que nós fomos para uma vigília e a Axa ficou acordada, achou um banco lá que estava mancando na igreja e ela batia aquele banco toda hora, a gente ia, tirava com muito cuidado. Pastor, mas isso desgasta tanto a gente. Eu sei que dá trabalho, eu sei que é desgastante, mas é melhor ter um desgaste agora do que a gente ter um desgaste no futuro. É melhor ter um desgaste agora com uma criança que dá trabalho. Pastor, mas esse menino dá muito trabalho, conversa na igreja, chora na igreja, deixa ele chorar.
Nós somos pais para isso mesmo. Nós somos pais para isso mesmo. Eu nunca permiti que moças pegassem os meus filhos quando eram bebês e ficassem batendo papo fora da igreja. Eu me lembro de uma vez que uma moça pegou a Axa e foi para fora da igreja, e eu saí do púlpito, e eu era presbítero da igreja, novo, com 21 anos de idade, e conversei com a moça: minha filha, eu quero te pedir um favor, ou você entre agora com a minha bebezinha para dentro da igreja, ou você me dê a bebezinha que ela vai voltar para os braços da mãe. Sabe por quê, irmãos? Os nossos filhos precisam aprender que o melhor lugar para estar é o templo, a casa de Deus, estar num ambiente da adoração. É melhor nós termos trabalhos com eles chorando hoje, é melhor nós termos trabalhos com eles levando-os para a vigília hoje, do que amanhã nós temos que ter trabalho com uma filha que foi para a prostituição, com um filho que foi para as drogas, temos trabalho de visitar um filho num presídio. Vamos criar os nossos filhos num ambiente da adoração. Vamos criar os nossos filhos numa esfera, numa atmosfera espiritual. Eu fico vendo pais hoje que têm dificuldade para tudo. Parece que nós estamos tendo pouca paciência e não queremos ter trabalho com os nossos filhos. O papel de uma criança, irmão, é esse mesmo. É dar trabalho, é chorar. Isso é papel dele. Ele é simplesmente uma criança. Nós é que vamos discipliná-lo. Nós é que vamos introduzi-lo neste ambiente. Tem gente que fala: pastor, mas o som da igreja é alto. Eu acho incrível que lá no mundo o som não é alto para levar os filhos ainda pequenos e vesti-los com uma fantasia de carnaval, como os pais fazem lá fora. E levam os filhos para pular carnaval na frente de trio elétrico que tem um som que chega a balançar os nossos órgãos internos de tão alto que é. Aí agora nós que somos pais temos dificuldades. Não, irmão, envolva o seu filho numa esfera espiritual. É lógico que quem trabalha com sonorização na igreja precisa entender isso também, não pôr o som alto demais, equilibrar isso, mas nós precisamos levar os nossos filhos para a casa de Deus, envolvê-los numa esfera, numa atmosfera espiritual. Leve os seus filhos para a vigília, deixe eles dormirem lá debaixo do banco, deixe eles dormirem em cima do banco, mas eles estarão sendo disciplinados, eles estarão aprendendo a estar numa atmosfera espiritual. É melhor eles estarem na vigília conosco do que ficarem em casa diante da televisão até de madrugada assistindo aquilo que não deve. Nós precisamos pedir a graça de Deus sobre a nossa vida e pedir ao Espírito Santo que nos oriente e nos ajude a direcionar os nossos filhos num caminho de espiritualidade cristã. Quarto lugar, como evangelizar os nossos filhos? Tendo um viver cristão. Nós precisamos praticar a fé que nós pregamos. Nós precisamos ter a melhor forma de ensinar os nossos filhos é ter uma vida cotidiana de acordo com a mensagem que nós pregamos. Uma atitude fala mais do que 1000 palavras. Eu não posso ser o pregador na igreja e ser o espancador em casa. Eu não posso ser o adorador na igreja e em casa não ser aquilo que a minha fé professa. Não, o primeiro lugar onde nós devemos ser crentes é na nossa casa. Os nossos filhos estão vendo o nosso exemplo e precisam realmente ser transformados pela presença de Deus em nós. Quando Deus diz: olha, eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, Deus está dizendo: eu sou o Deus de vossos pais. E eu aprendo que foi Deus quem se designou desta forma. Deus quer ser chamado pelo nosso nome. Os nossos filhos têm que saber: o Deus do papai, o Deus da mamãe, é o Deus que realmente atende, é o Deus que faz milagre. Que o nosso Deus seja conhecido como Deus que se chama pelo nosso nome. Que os nossos filhos conheçam Deus não como Deus do pastor, não como Deus do líder espiritual lá na igreja, mas que eles conheçam: é o Deus do meu pai, é o Deus que faz milagres, é o Deus que age, é o Deus que muda a nossa história. Segundo ponto, evangelizando o cônjuge. Existem pessoas que têm cônjuges não crentes. E mesmo aqueles que têm cônjuges crentes, nós precisamos promover a espiritualidade na vida do nosso cônjuge. Quais são as maneiras de evangelizar o nosso cônjuge? Primeiro, trazendo a esposa a Cristo. Para maridos, para homens que têm a esposa que ainda não é salva em Cristo. Como deve ser essa ação? Primeiro, amando-a como Cristo amou
a igreja. O marido deve colocar os interesses desta esposa à frente dos seus e cuidar dela física, emocional e espiritualmente falando. Tem irmãos que a esposa não é crente, ele diz, pastor, gostaria tanto que a minha esposa viesse a Cristo, mas ele não cuida dela. Como que ele quer que ela ame a Cristo se ele não a ama como Cristo amou a igreja? Se ele expressar o seu amor pela esposa como Cristo amou a igreja, com toda certeza ela vai entender através da expressão do amor do marido que Jesus realmente ama de verdade. E ela vai vir a Cristo através do testemunho. Segundo, coabitando com entendimento. Entendendo, atendendo que a mulher é o vaso mais frágil, não fisicamente, não humanamente falando, mas emocionalmente falando. Então, ele vai compreendendo-a, valorizando-a, a fim de que ela seja conduzida a Cristo. Segundo parágrafo deste segundo ponto, trazendo o esposo a Cristo. Como a esposa pode trazer o marido não crente a Cristo? Primeiro, sujeitando-se a ele. A sua atitude dócil, porém sábia e prudente, vai convencer o marido de que servir a Jesus traz harmonia do lar. Não sendo aquela mulher sem educação, aquela mulher amarga, mas sendo amável, carinhosa, entendendo que o Espírito Santo vai usar a sua própria vida para trazer o marido a Cristo. Segundo, pelo porte cristão. Então, o porte cristão da esposa será revelado em sua palavra branda, de bom humor, atos de boa vontade e decisão inteligente. Tem pessoas que são boas crentes, mas são chatas. Já viu crente chato? Tem crente chato, irmão. Nem crente chato na igreja. Ele é até bom crente, sabe? Ele adora a Deus, é bom crente na igreja, mas ele é chato. É difícil de lidar com ele. É uma pessoa sem lado. Tem esposas que são assim. São até boas crentes, mas são chatas demais como esposa. Amargas. Talvez também porque não é bem amada, mas se o marido amá-la bem, talvez ela vai mudar. Mas se o seu marido não é crente, minha irmã, trate-o com sabedoria, peça a Deus sabedoria, discernimento, para que através desse trato, desse testemunho pessoal, ele seja conduzido a Cristo. Terceiro, sem palavras, a melhor pregação da esposa crente é a sua conduta exemplar. Às vezes, ao invés de falar, nós precisamos de ter atitudes. Tem atitudes que falam mais do que 1000 palavras. Então, às vezes, sem palavras, mesmo sofrendo talvez alguns problemas, mas sem palavras, conduzindo, pedindo a graça de Deus para conduzir esse esposo a Cristo. Quarto, pela beleza interior, o adorno capaz de conquistar o marido para Cristo é o espírito manso e quieto. É lógico que a beleza exterior também faz bem, hein? Eu não estou dizendo aqui que a mulher não deve se cuidar. Cuide-se, mas tenha também uma beleza interior, um espírito manso, agradável, amável. Conquiste esse marido para Deus com o seu testemunho pessoal. Desta forma, o marido será conduzido a Cristo. O nome de Jesus vai ser glorificado, a realidade do lar vai ser transformada, porque Cristo estará habitando plenamente no coração do esposo e da esposa. Os filhos serão envolvidos pela presença de Deus e haverá um trono de adoração no seu próprio lar. Amém? Terceiro ponto e último ponto da nossa lição. Evangelizando os parentes. Como evangelizar os parentes? Como falar de Jesus para os cunhados, cunhadas, primos, sogros, sogra, irmão, irmã, pai, mãe, que não são crentes? Como evangelizar os parentes? Primeiro, em tempos favoráveis. Como evangelizar os parentes em tempos favoráveis? Uma bênção recebida ou uma data especial é sempre um bom motivo para um culto em ação de graças. É sempre um bom motivo para um culto em ação de graça. Convide os parentes, cultue a Deus. Faça com que eles saibam que a bênção que a sua família está recebendo não é tão somente resultado dos esforços. É resultado também dos esforços, mas é resultado, sobretudo, da bênção de Deus, da graça de Deus, do sustento de Deus. É resultado da presença de Deus no lar. Então, cultue, celebre a fé em família. Faça com que os parentes saibam. Meu filho, eu estou vivendo um momento
maravilhoso, a minha filha passou na faculdade, glórias a Jesus por isso. Ela se esforçou, mas é a bênção de Deus sobre o lar, é a bênção de Deus sobre a nossa vida. Então, divulgue isto, fale de Jesus, celebre a sua fé em Jesus, chame os parentes, mostre para eles que a bênção de Deus está sobre a vossa casa. Segundo, em tempos de crise, nós vivemos tempos difíceis, tempos de crise. Então, quando a família é assolada por doenças, morte, escassez, o crente apontará Jesus como a única solução. Nos momentos de crise, muitas vezes a família está fragilizada, está vivendo problemas, algumas dificuldades, mas nesses momentos de crise, são momentos de nós mostrarmos que Jesus é a solução, que Ele é o amparo na hora certa, que Ele é o nosso pastor, que Ele está conosco, como diz o Salmo 46, Ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, na hora da tribulação. É um momento oportuno também, que as pessoas estão fragilizadas, e este é um momento oportuno para nós falarmos que Jesus é o nosso Senhor, que Ele está conosco para nos ajudar. Muito bem, meus queridos, que o poder da evangelização seja revelado na tua casa, na tua família. Que o Senhor Jesus opere bênçãos maravilhosas em teu lar. Que a mão de Deus esteja na sua casa. Como aconteceu com aquele carcereiro, foi num momento de crise, quando o cárcere se abriu e ele acreditou que tinha perdido todos os prisioneiros. E ele ia se matar pensando, pronto, eu vou ser punido, eu vou ser preso, porque era minha responsabilidade cuidar dos carcereiros, dos presos que aqui estavam. Quando ele ia se matar, Paulo disse, não faças isto, longe de ti que faça tal coisa. Estamos todos aqui. Saiba de uma coisa, nos momentos de crise, Deus sempre está presente. Não se desespere, não tire a sua vida, não tire a vida da família. Não se desespere, não perca a esperança. Nos momentos de dificuldade, Deus está sempre pronto a te atender. Mostre à tua família e aos teus parentes que Jesus está sempre presente. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. O salmista diz no Salmo 46, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transtornem, ainda que os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, Deus está no meio da nossa cidade, da nossa casa, da nossa família, não será abalada, Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, mas ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar a guerra, quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. E então o Senhor diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Que o seu refúgio, que o refúgio da tua casa e da tua família seja sempre o Senhor, para a glória do nome de Jesus. Que o poder da evangelização na família seja manifestado em tua casa. Este é o meu desejo, é o desejo da Academia de Pregadores, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Obrigado mais uma vez pela sua presença e até semana que vem, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua casa e te prospere grandemente, em nome de Jesus.